Olá, eu sou Johan Reis e aqui estou eu de volta na Reis TV com Valdemar Falcão para a segunda parte da sua entrevista. Então, Valdemar, me diga, você começou a tocar então, fez, né, gravou com a Melinha, gravou com Zé, Elba, aquela Mário, galera toda do quem Nordeste. mais? Com quem mais você gravou? E excursionou, tocou? Olha, a maior parte dessa parte de excursionar foi com o Zé Ramalho e com a Melinha mesmo. Primeiro com o Zé, depois eles se juntou com a Melinha, eles se casaram, tiveram dois filhos e tudo. E depois também cada um seguiu sua vida e eu continuei tocando com o Zé. Como eu Uhum. te disse, foram 5 anos com ele, né, direto. E foi muito legal, porque eu adoro viajar, né, Johan? Então, viajar e tocar, juntar as duas coisas, eu digo, pronto, não E tem nada melhor do que isso. depois que você parou de tocar com o Zé Ramalho, você tomou que direção profissional? O que aconteceu foi o seguinte: eu tive uma hepatite A, essa que você pega em água contaminada, né, que é a mais leve de todas. Nós estávamos fazendo um show aqui no Rio, no Teatro Casa Grande, era Malha Melinha, e eu caí com hepatite no meio da temporada. Acabei chamando Raul Mascarenhas, que é um grande amigo, mora na França já há muitos anos, um grande músico, amigo da vida inteira. Tive que chamar ele para me substituir lá, porque eu não podia fazer esforço, né? Quando você tem esse tipo de hepatite, o fígado fica todo em frangalhos ali, né? Você tem que É. ficar de repouso. Eu já estava tocando sax também nessa época, a pedido do Zé Ramalho. O Zé falou: vamos variar os timbres, Mazinho e tal, bota um sax aí na parada e tal. Aí eu comprei um sax alto e comecei a tocar, não tinha nenhum mistério, mas eu tive que parar, né? Tive que parar durante uns 2 meses. Aí eu aproveitei e formalizei a minha saída da banda. Eu já estava, isso foi, deixa eu lembrar o ano exato. Deve ter sido 82, 83. E eu tinha feito um curso de engenharia de som, junto com meu irmão Marcelo. Em janeiro de 82, a gente se jogou lá para Ohio, nos Estados Unidos. Descobrimos uma escola de justamente de engenharia de som e fomos passar um mês lá. E eu já estava muito, eu gostava muito de estúdio também, entendeu? Nos discos do Zé, o flautista chega lá, bota a flauta e, cara, tchau, obrigado e tal. Né? Quem toca o instrumento de base é que fica mais tempo no estúdio e tal, para montar base, aquela coisa toda. E eu ficava ali achando, pô, já acabou? Já acabou minha parte? Já, tá liberado e tal. Eu falei, posso ficar aí na técnica com vocês? "Ah, pode." Aí eu ficava lá vendo os caras mexendo naqueles aparelhos todos, naquelas mesas enormes, não Ah, entendia então nada. você tem conhecimento técnico de gravação, de estúdio? Sim, 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 sim. Ah, tá aí, eu não sabia disso. Isso aí a gente fez esse curso nessa época. E Marcelo, nessa época, ele já era produtor do Moraes Moreira. E por tabela, Armandinho Macedo, do trio elétrico do Dodô e Osmar. Marcelo acabou conseguindo negociar 2 discos do trio elétrico para som livre, e nós fomos produzir esses discos. E aí a gente já entendia tudo ali daquelas mesas e tal. Eu me lembro que tinha um técnico lá, que era uma Então figura você na participou desses discos na parte de produção. produção, e toquei flauta lá em duas Aí músicas tocou também. flauta também. Aí foram 2 discos e a convivência com o Armandinho, maravilhoso. O cara, um gênio da música, uma figura simplista, um super geminiano, gente boa pra caramba, é um amigo querido até hoje. Ou seja, tua E aí carreira foi musical você engraçado. pode traçar do teatro musical, né? Ou seja, de músico de teatro, e pelo Nordeste de Zé Ramalho e Melinha, e depois Isso. passando para Aí entrando nessa área de produção e tal, de engenharia de som. essa área de música baiana, pode-se dizer, né? De trio elétrico, do Armandinho e tudo, música. Isso, isso. Passou, seja, passando. Exato. Aí aconteceu um outro lance interessante nessa época, que foi na virada de 83 para 84. Eu já estava mais envolvido com produção, já estava fora da banda do Zé. Nós continuamos amigos, tanto que nós somos compadres hoje em dia. Eu sou padrinho da filha caçula dele, da Linda, que está começando É. carreira artística aí agora. A gente é muito amigo até hoje. E o Zé adora esses assuntos, né, Johan, de espiritualidade, né, do oculto e tal. Então a gente tinha um papo fora ali do trabalho musical, entendeu? De ficar conversando no hotel, fumando contando, né, as loucuras todas aí das experiências de espiritualidade. Temos uma amizade muito grande até hoje, até hoje. Aí, na virada de 83 para 84,
Eu tenho uma amiga de infância, que é uma artista maravilhosa, chamada Kim Poor. Embora o nome ela é brasileiríssima, pai Por americano, um mãe acaso, brasileira. ela é esposa de Steve Hackett? Exato, era. Ah, Foi. porque eu gosto muito de Steve Hackett. Eu ia te falar isso. Você estava falando de música instrumental na entrevista anterior, no bloco anterior, de música instrumental e quando eu era criança, e eu não consumia quando era criança muita música instrumental, mas ele era uma exceção. Eu tinha um disco dele chamado Defector, que The eu Factors. tenho até hoje no meu, nas minhas plataformas de música, e eu acho um disco belíssimo. Ele é um músico sensacional, ó, ele é um Engraçado, né? músico. Você vê que uma coisa leva a outra. Você falou Kim Poor, eu falei, cara, eu conheço esse nome, Steve Hackett. Pronto, né? Eles, eles foram casados durante 25 anos. 25 anos. Ela é minha amiga de infância É aqui um nome também que é muito chamativo. Kim Poor é muito fácil de é gravar, verdade. né? Fácil de guardar, né, também, né? Uhum. Ela é uma artista plástica maravilhosa, é, e eles eram casados nessa época já há algum tempo, e eles vinham passar feriado de Natal e Ano Novo aqui no Rio, mas era aquela coisa de hemisfério norte, passava Natal e Ano Novo e Chegou a voltavam para tocar com lá. ele? Eu coproduzi um disco dele, cara, Ah, não brinca mesmo? Qual foi? chama-se Till We Have Faces. O que que Hum, aconteceu? A gente se encontrou vou procurar num, ouvir. dá uma olhada depois aí nos streamings, que é um disco muito interessante, cara. O que aconteceu? A gente se encontrou numa festa de Ano Novo de um amigo em comum, meu e da Kim, em Petrópolis até. E a gente tinha essa coisa de final de ano, ia tomar um chopp um dia e tal, pá. Eles passavam um período bem curtinho. Aí quando eu me encontrei com ele nessa festa, ele falou: "O que você está fazendo?" Eu falei: "Ó, estou acabando de produzir um disco do Armandinho, do Trieléctrico, do Eusmar, e estou começando a gravar umas músicas minhas nos horários vagos lá na Som Livre e tal." Naquela época você tinha três estúdios no Rio, né? Era Som Livre, a Transamérica e o Havaí. Qual E é a o gente da RCA? Tinha o da RCA em Copacabana, no Alto Rebelo. tinha o da RCA em Copacabana, mas era só para os artistas da RCA. Ah, tá. Transamérica, a Som Livre e o Havaí eram abertos, né, para quem quisesse gravar, entendeu? Mas tinha, que hoje em dia chama Companhia dos Técnicos, esse daqui era da RCA. Aí eu falei: "Ah, estou acabando de fazer isso e tal." Ele falou: "Ah, porque esse ano a gente vai passar o verão todo aqui, não vai ser só Natal e Ano Novo. E eu estou com vontade de entrar em estúdio e fazer umas experiências com músico brasileiro. Você me ajuda?" Eu falei: "Pô, claro, com o maior prazer. Vamos combinar isso." Aí ele falou: "Ah, você está gravando? Está gravando música sua? Não quer que eu ponha uma guitarra, não?" Eu falei: "Pô, que pergunta é essa, Steve? Claro que eu quero." Aí ele foi um dia lá na Som Livre comigo. Não tinha instrumento, tinha nada aqui. Peguei uma guitarra com o Ricardo Silveira, que é meu amigo da vida inteira também. "Me empresta uma guitarra aí que o Steve Eck vai gravar lá um negócio para mim e tal." E ele fez um negócio diferentíssimo, Ricardo Silveira já diferentíssimo. li alguma ficha técnica de disco da Nara Leão, se eu não me engano. Não entendi o que você falou? Ricardo Silveira, eu acho que eu já li esse nome em ficha técnica de disco da Nara Leão. João Bosco, muito, tocou muito com o João Bosco. Tocou com essa galera. O Ricardo é um guitarrista maravilhoso, um amigo também da vida inteira. Aquela galera que se formou lá em Berkeley, em Boston, né? Com a formação mais jazzística e tal. É amigo até hoje também, muito querido. Aí o Steve foi lá e era uma música que falava de sereias. E ele fez uma guitarra, ele usou um e-bow, era um negocinho que era um imã, que você fazia a guitarra tocar sem você encostar nela, né? A corda só era um imãzinho. Então ele fez um solo que parece um canto de sereia. O Sérgio Carvalho, irmão do Dade, já falecido, grande amigo também, estava dentro do estúdio na hora que ele botou essa guitarra lá na minha música. Quando acabou, ele falou assim: "Pô, o cara assinou embaixo, hein? Isso é a cara do Steve Hackett." Aqueles solos lindos que ele fazia no Gênesis, aquelas coisas todas e tal. Aí, aí começamos Isso eu então reservei um foi o estúdio. começo da gravação do seu disco, né? Foi. E isso tá, esse disco ele levou tempo, um bom tempo a ser lançado. Ele estava guardado numa gaveta há anos, até que durante a pandemia o meu filho mais velho falou: "Pai, tira essas músicas da gaveta aí, bota nos Então streams essa aí, porque música com participação do Steve Hackett está no seu disco. tá, tá nessa faixa chamada Sereia do Mar." Mas então, continua. Então, a partir daí, você estava Aí fazendo. eu falei: "O que é que você quer?" Ele falou: "Eu quero músicos
bateristas e percussionistas brasileiros, mas não quero negócio folclórico de sambista de morro, não. Eu quero a rapaziada da nossa geração, Steve é 2 anos mais velho que eu, mas com a formação, com a formação pop e ao mesmo tempo com a raiz brasileira. Eu falei, beleza, deixa comigo. Aí chamei o Rui Mota na bateria, que tocava comigo na banda Zé Ramalho, o Serginho e o Erval do Roupa Nova, dois grandes músicos de estúdio, e fui chamando percussionistas de acordo com o que ele queria, né? E aí ele mandou vir da Inglaterra o cara que era o arranjador dele, um tecladista, um cara super gente boa, e ficamos gravando durante 2 semanas. Aí quando acabou isso tudo, ele virou-se para mim e falou: Olha, eu te falei, ele me chamou na casa deles, eles tinham um apartamento ali na Lagoa, e falou: Olha, Valdemar, eu te falei que eu ia fazer umas experiências, né, que eu nem sabia o que eu ia fazer com esse material, mas eu já estou com base para um LP inteiro. Na época ainda era LP, né? Eu estou com bases prontas para um LP inteiro. Então, eu vou agora para a Inglaterra, é, finalizar isso tudo lá e eu quero que você venha comigo, porque quando chegar na hora de mixar esse monte de bateria e percussão aqui brasileiro, se você não estiver lá, a gente vai ficar perdido. Fica hospedado lá em casa, você é amigo da Kim da vida inteira, fica hospedado lá em casa, eu banco sua ida, sabe? Toma aqui US$ 1.000 pelo trabalho que você fez aí Isso durante era esses dias. quando? Que ano? Começo de 84. Aí eu falei, opa, vamos embora para a Inglaterra, vamos embora. Aí me mandei para lá. Passamos um mês trancados no estúdio. E aí era uma outra realidade, né, Johan? Porque aqui o estúdio era aquela coisa como um taxímetro. Ó, você tem horário das 6 até a meia-noite hoje. Lá você alugava o estúdio direto, você fechava o estúdio para você. Então ficava tudo montado, a gente não desmontava as coisas. Sabe, o estúdio era nosso durante um mês. Era eu, o Steve, o Nick, que era esse tecladista dele, e o John Aycock, que era o engenheiro de som. Nós quatro, mais ninguém. E aí ele botando 1.000 guitarras, e eu botei flauta numa música, botei percussão numa outra. Esse disco, Per- repete o nome, por favor, o É nome o do Till We Have Faces. Still Have Faces. Ok. E o disco é super experimental, entendeu? Porque o Steve já tinha essa cabeça dele independente, já tinha saído do Gênesis, né? Estava fazendo carreira solo já há uns bons anos. E tem uma faixa que eu chamo que é o samba do guitarrista doido. Porque o que que ele fez? A gente gravou 10 minutos de percussão, tipo escola de samba, com aquela chamada tá 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 pá pá pá, tá 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 pá pá pá, e pá tic bum tic pá, aquela bateria enorme, como se fosse uma escola de samba mesmo. E ele compôs uma música em cima disso depois. E um solo maravilhoso. Essa faixa chama-se Matilda Smith Williams, nesse disco. É muito, muito, muito interessante. E ele fez coisas incríveis. O Rui Mota arrebatou o Steve também, porque cada dia, quando acabava a gravação, eu dizia: quem é que você quer que eu chame amanhã de novo? Ah, não, chama o Rui. Pô, o Rui tocou em todas as Olha, o faixas. próprio The Factor, que eu conheço bem, era um disco muito fora da curva pro padrão do disco de rock progressivo, eu acho. Ele sempre foi um cara fora da curva, Johan, sempre foi. Ele tinha discos de violão tipo espanhol, né? Tipo, sabe, violão mesmo, violão bem espanhol mesmo. Ele toca de ouvido, né? Ele não é músico no sentido de ter uma base teórica. Ele tem um irmão que é flautista, o John Aycock, que John Hackett, que é flautista da Sinfônica lá de Londres, é um artista clássico. Conheci ele lá em 84, quando eu estive lá. Mas ele sempre foi fora da curva, ele sempre fez o que ele quis. Sempre fez o que ele quis. E Bom, trabalho sempre depois desse muito. projeto com o Steve Hackett, você passou um mês no Reino Unido, voltou em 84, aí estava tendo Rock in Rio, você conheceu a Nina Hagen, eu morri de inveja. Pois é, aí quando eu cheguei de volta, eu passei praticamente 6 meses lá. Voltei em junho de 84. E Marcelo, meu irmão, já era empresário do Moraes nessa época, e o Moraes tinha acabado de assinar contrato com a CBS. Aí nós fomos produzir o disco do Moraes para a CBS. E o Marcelo comentou com o diretor artístico lá na época, falou: Ah, meu irmão está gravando as músicas dele aí, tem participação do Steve Hackett numa faixa e tal. E era um cara muito gente boa, chamado Marcos Mainar, que era o que cuidava da direção artística do repertório nacional na CBS na época. E era um cara que não te enrolava, entendeu? Oi? Marcos Mainar. Isso. Hum. E, e aí eu estava lá toda hora por causa da produção do disco do Moraes e tal. Um dia ele falou:
seu irmão falou que você tem umas músicas aí suas, traz para eu ouvir. Ele não te bromava, ele chamava você, botava ali para ouvir na hora. Tinha aquela coisa, ah, não, me liga depois, ainda não ouvi, não sei o que. Ele não, sentava com você na hora, bota aí, ó, cassete naquela época, né? Ele botou as músicas, eu estava com três ou quatro prontas. Ele falou, olha, teu irmão me falou que tinha Steve Hackett numa faixa, e aí eu achei que teu trabalho era um trabalho de rock explícito. Falei, não, meu trabalho, se a gente for fazer alguma analogia estética, está muito mais para MPB do que para rock nesse sentido. Claro, tem guitarra, tem minha formação, cresci ouvindo Beatles, rock, isso tudo, mas esteticamente está mais para MPB do que. Falei, pois é, porque agora estava começando o B-Rock, né? E estava surgindo Paralamas, RPM, aquela galera toda, estavam começando a estourar, e eles disseram, ah, não, porque a gente está atrás de música de rock agora, porque é o que o mercado está pedindo, é o que o público está pedindo e tal. Eu não saberia como colocar esse teu trabalho no mercado hoje em dia. Eu falei, olha, mas obrigado, mas eu não fiz a música pensando no mercado. Eu fiz a música como eu gosto de fazer e tal. Ah, mas eu gostei muito da qualidade da sua produção e tal, então tragam artistas novos aí pra gente e tal. E pá, isso foi 83 ainda. Não, perdão, 84 já. A gente já produzindo Moraes lá para eles e tal. E aí, no meados de 84, quase no final de 84, me liga um cara do Departamento Internacional da CBS, Marco Bissi, diz, dá um pulo aqui que a gente queria conversar com você sobre trabalho. Eu falei, tá bom. Aí fui até lá, disseram, olha, a gente está precisando de uma pessoa aqui na área internacional, para ser label manager, cuidar do lançamento dos selos que a gente tem, além do selo CBS. Eles representavam a E&M aqui no Brasil na época. Então a gente está precisando de um label manager, uma pessoa para filtrar o que é lançado lá fora e ver o que, é que merece ser lançado aqui no Brasil. Você tem experiência de produção artística, você fala inglês fluente, é disso que a gente está precisando. Aí eu ainda relutei, né? Eu tenho cabeça de freelancer. Eu falei, mas esse negócio de bater cartão, de ficar aqui de 9 às 5, não é muito a minha cara, não. Aí ele disse, olha, primeiro que não tem cartão, você vai trabalhar muito com artista internacional, então você vai ter que sair e voltar, ninguém vai ficar regulando a hora que você chega no trabalho. E eles tinham lá um bordão que eles diziam: o que você faz de meia-noite às 8 da manhã não é assunto nosso. Como que diz? Pode continuar fazendo suas coisas aí fora e tal. Aí eu falei: então tá bom. Aí eu entrei nas vésperas do primeiro Rock in Rio, que foi janeiro de 85. E aí, a grande reunião lá dentro da gravadora, tá, Valdemar, você vai tomar conta do James Taylor e da Nina Hagen. Eu falei: beleza. Foram os dois que fizeram o maior sucesso. Além E pegou do Fred Mercury. a pessoa mais boring do mundo, que é James Taylor, e a pessoa mais animada do mundo, que é Nina Hagen. James Taylor, Exatamente. eu considero assim, sinceramente, eu fico muito, assim, me desculpem os fãs de James Taylor, mas eu amo desse homem, eu acho uma afronta a Carly Simon, aquela mulher maravilhosa, ter sido casada com ele, é uma mulher gostosa, talentosa, linda, escreve ótimas letras, canta É pra caralho. verdade. Ela nunca foi tão valorizada quanto aquele cara chato, que ele parece mais, assim, eu acho que olhar para a grama crescer é mais estimulante que o James Taylor, pelo amor de Deus. É uma coisa que eu não consigo suportar. Desculpa, mas eu precisava falar isso. Eu Aí preciso... você sabe que teve um lance. Ele tinha saído de uma época meio barra pesada, com o negócio de heroína e tal, essa coisa toda. E eu me lembro que no dia que foi ter a entrevista coletiva dele, não era. Era o cara da área de imprensa que tinha que cuidar, o cara não sabia falar inglês direito, o funcionário da gravadora que. Então, quando eu cheguei na entrevista, ela já estava acabando e jornalistas fizeram perguntas provocantes para ele, sabe? Ele ficou contrariado e tal. Na hora que eu cheguei lá, o empresário dele estava puto da vida, dizendo: This is a fiasco, sei o quê. Eu falei: não, calma, peraí, vamos dar um jeito nisso e tal. Bem Aí, quando ele foi feito. cantar, Bem o feito. Rock in Rio Escroto com a inteiro. Carly Simon. Ele foi escroto com a Carly Simon. Bem feito. Bem feito. Vamos falar da Nina Hagen. Deixa o James Taylor para lá. Nina Hagen, que tá Nina Hagen A maluca, Nina foi um né? espetáculo, cara. A Nina foi um espetáculo. Maluca, maluca, maluca. Adorável. Um espetáculo, um espetáculo. A gente ficou muito amigo, não foi pouco, Como não. ela era como pessoa? Um amor de pessoa, pessoa simplíssima, super bem-humorada, sabe, brincalhona, e uma puta cantora, né, Johan? Ah, isso é indiscutível, né? Ela fazia acorde na voz, Johan, eu nunca vi isso. Não, Ela, ela tinha uma ela voz de fazia a voz vários soar com canais. dois timbres diferentes ao Ela mesmo tinha voz tempo. de vários canais.
Exatamente. Agora, Aí perdeu, foi né? genial. Perdeu, Foi genial, infelizmente. porque aí ela estourou, né? Fez um sucesso danado no Rock in Rio. Aí a gente ficou muito amigo, aí começamos a falar sobre ufologia, sobre espiritualidade, sobre astrologia e tudo mais. Ela já E ficamos gostava. muito, muito amigos mesmo. E ela fez tanto sucesso que no mesmo ano ela voltou para fazer uma Eu turnê pelo fui ao Brasil show inteiro. dela na Apoteose, eu fui. Eu estava lá de Perto de representante da mim estava gravadora. Ângela Rorô. Olha só, foi isso. Não, e uma pessoa sensacional, uma pessoa sensacional em E todos os uma grande sentidos. artista, né? Como ninguém. Ela tem um Como estilo ninguém. próprio. E aberta a tudo, né, cara? Ela gostava de tudo, queria saber de tudo. Eu me lembro quando nós fomos fazer show em Brasília, nós fomos conhecer aquele lugar que tem lá chamado Vale do Amanhecer, que tem umas estátuas, Eu fui lá uma vez. estátua de 20 metros de altura de Iemanjá, outra de não sei o que, não sei aonde. E ela adorava esses assuntos, né? Tanto que eu emprestei um livro para ela, tá aqui pertinho, sobre um contatado que mora na Suíça, que ela falou: Ah, eu posso levar esse livro comigo para a Alemanha por um tempo? Eu garanto a você que eu te devolvo. Eu falei: Não, pode levar. Levou, ficou com o livro durante uns 6 meses, depois mandou o livro de volta, né? E a gente tem uma foto, que você já deve ter visto alguma vez aí nas redes sociais. Já vi, cortei os pulsos de inveja. Me diga, mas. Ela com a cabeça encostada aqui no meu ombro. Ah, É, morri de inveja, morri de inveja. Mas aí, tá me aqui. diga, depois dessa fase, então, do Rock in Rio, você continuou trabalhando em gravadora há quanto tempo? Eu fiquei lá durante 2 anos, Jorge. Nessa época você já 85, atendia como 86. astrólogo? Oi? Nessa época você já atendia como astrólogo? Não, aí é que tá. Nessa época eu fazia mapa de amigos, aquela coisa, né, de gente E próxima, como é não que é? cobrava nada, Sei. fazendo aquele test drive, né? Uhum. Aí, quando chegou o começo de 87, 85 foi divertidíssimo, porque teve essa repercussão do Rock in Rio. No ano seguinte, James Taylor ganhou um disco de ouro da gente, e deu tudo certo, que fez um sucesso danado com a música que ele cantou aqui. A Nina também, maior sucesso. Aí, quando chegou no começo de 87, eu estava meio bored lá na gravadora, e eu tinha uma relação de muita amizade com a diretoria toda. Aí eu fui até o vice-presidente, falei: Olha, eu acho que meu tempo aqui já deu, é, foi muito bom, mas eu estou sentindo falta das minhas outras coisas e tal. Já consegui uma pessoa tão preparada quanto eu para ficar no meu lugar. Eu trago a pessoa aqui para vocês conhecerem, para verem se está de acordo. É, e eu queria sair, mas eu queria só que você me demitisse para receber aquele troquinho lá do fundo de garantia. Ele falou: Não, traz a pessoa aí. Eu trouxe a pessoa lá, o cara era super preparado e tal, deu tudo certo. Aí eles me demitiram para poder receber aquela indenização e tal. E eu estava conversando com uma amiga minha de que eu tinha feito a leitura de um mapa, uma amiga da vida inteira, desde a adolescência. Ela falou: o que que você vai fazer agora? Eu falei: vou voltar para estúdio, show, as coisas que eu gosto de fazer e tal. Por que que você não vai fazer mapa astral profissionalmente? Aí o virginiano aqui falou: não, eu ainda tenho muito que aprender, muito que estudar. Já tinha 10 anos que eu estava lendo tudo da bibliografia que você imaginar sobre astrologia por minha conta. Nunca fiz curso, né? Eu sou autodidata, nunca estudei com ninguém. Aí essa minha amiga desconstruiu o virginiano, dizendo assim: certamente existem astrólogos no mundo que sabem mais do que você, mas não vão ser eles que vão ser os seus clientes. Seus clientes serão pessoas leigas como eu, para quem a leitura que você fez do meu mapa me esclareceu um monte de coisa. Então deixa de ser perfeccionista e vai trabalhar. Eu falei: tá bom. Isso foi em fevereiro de 1987. Não parei mais. Aí teve esses anos em editoras, né? Nas memórias da Danusa Leão, ela menciona o seu trabalho de astrólogo como um marco muito triste na vida dela, mas muito impressionante, porque parece que você previu alguma perda que se materializou como a perda do filho dela. Não, foi o seguinte: ela já tinha perdido, o Samuca tinha acabado de morrer, coisa de um mês ou dois, quando ela. É, me conta a história direito, então, porque eu li a biografia dela faz muito tempo, então Não, misturou. foi isso, mas o que aconteceu foi o seguinte: ela, ela Mas foi, ela ela fala foi, seu nome na biografia dela, que ela. ela bota o meu nome inteiro lá, Valdemar Falcão. Né? Foi de uma generosidade incrível. O que aconteceu? O Bruno, que é o outro filho dela, é meu amigo da vida inteira e meu cliente, talvez um dos clientes mais antigos de uma pastoral que eu tenho, é o Bruno Weiner.
E aí um dia ela me ligou e falou: Ah, o Bruno falou para eu ir fazer meu mapa com você e tal. Nessa época eu dividi um consultório com o Bola, o Antônio Carlos Arres, meu compadre também, É, grande figura. E aí eu falei: Tá bom. Aí ela foi lá, tinha acabado de acontecer esse acidente que o Samuca morreu. Vários jornalistas morreram, né? Foi um acidente de carro eu aqui, sei, eu aqui, me aqui em lembro. Campos de Goytacazes e tal. E ela estava, Plutão passando em cima do ascendente dela, né? Aí eu falei, ó, é um momento de mudança e tal, transformação. Ao mesmo tempo, ela tinha uma chegada de algum planeta na casa 10 que era muito bacana, sabe? Eu falei, ó, mas vem um período bacana aí para você profissionalmente e tal, com reconhecimento e tudo. E ela ainda brincou, falou, ah, será que eu vou casar com um homem rico? Eu falei, não, não tem nada a ver com casamento, não. É coisa do seu Ah, trabalho vamos mesmo. perguntar isso. Eu falei, é coisa do seu trabalho, do seu reconhecimento profissional, não tem nada a ver com marido rico nem nada disso. E ela conta, o texto da Danusa é muito bom, né? Ela conta dizendo, ah, saí de lá, esqueci daquilo tudo. Aí recebi um convite para fazer uma coluna não sei aonde, escrevi um convite para saber não sei o quê, e aí o que que aconteceu? Ela estava para lançar o primeiro livro, aquele Na Sala com Danusa. E aí eu falei, olha, quando você estiver perto do lançamento, você me liga para a gente escolher um dia bacana para você fazer o evento. Aí ela me liga e diz, ai, Valdemar, eu já marquei a data, me esqueci de falar com você antes, estou apavorada que seja uma data ruim e tal. Falei, qual é a data? Ela me dá a data, falei, Danusa, tá ótimo. Se eu fosse escolher, eu teria escolhido essa data que você escolheu. Aí estourou, começou a fazer sucesso, aí tinha coluna não sei aonde, revista, jornal, e no rádio, na televisão e tal. E aí ela, com aquele jeito muito engraçado dela, uns 3 meses depois que ela já estava atendendo convite de tudo que é lado, escrevendo para tudo que é lugar, ela diz assim, de repente o Bruno tem um estalo e diz assim, lembra do Valdemar? E ela escreve literalmente assim, eu tinha esquecido, mas tudo aconteceu no tempo que ele tinha previsto, do jeito que ele tinha previsto. Que coisa, né? Que retorno marcante, né? Isso é muito bacana, quando você não espera, principalmente, né? É, é, Pô, na autobiografia da mulher, cara, eu tô lá como, sabe, como uma pessoa que pois deu um é. norte para ela ali, Pô, muito boa a biografia dela. Teve uma vida muito interessante. Era uma mulher muito interessante. e um texto muito bom, né? O texto dela era muito bom. Sim, sim. Então, depois disso, você migrou para a parte de edição de livros, não foi? De novo, um convite que eu também relutei. Minha prima, Luciana Vilas Boas, tinha assumido a diretoria editorial da Record. E a gente é primo em segundo grau, mas a gente teve uma convivência de primo-irmão, que as mães eram primas e irmãs, eram muito amigas, e os dois vivíamos trocando livro. Ah, eu li esse, tal, com 15 anos, a gente, leia aqui o Maíra, do Darcy Ribeiro, que é um espetáculo, não sei o quê, e tal. Aí ela um dia me liga e diz, tem uma editoria de bobeira aqui na Record, você não quer vir assumir isso aqui, não? Aí eu falei, Luciana, 9 às 5, bater cartão, de novo, aquela mesma É. história do tempo da CBS. Ela falou, olha, primeiro, de novo, ninguém vai ficar regulando a hora que você chega, a hora que você sai, sabe? Segundo, não tem nada disso. E a questão é a seguinte, a gente tem um selo editorial voltado para esse campo da espiritualidade, eu não entendo nada disso, Sérgio Machado, que é o presidente da editora, não entende nada disso, e o cara que cuida disso lá é um chato, a gente quer mandar ele embora. Nelson Liano Eu desculpa, queria não falar o nome. saiu. Não saiu, porque foi ele que me contratou para o meu primeiro livro, porque eu publiquei com você, foi o meu segundo livro. Isso, Foi isso. o Tarô de Tote. Não, o Nelsinho comigo, um amor de pessoa, não tenho a menor queixa, a menor reclamação dele. E um editor muito bom, cara. Um editor muito bom. Acho Não, que e ele era foi tão difícil boa ali no trato experiência falar pessoal, com ele. entendeu? Foi quem me iniciou no mercado editorial e eu escrevi o livro, na verdade, sob encomenda praticamente, porque eu fui levado para lá. Tinha aquela coleção Iniciação, que você conhece, né? Sim, claro, claro. Astrologia, iniciação ao tarô, com Pedro Camargo, querido, né, extinto, Querido. Pedro Runas, tinha runas também. Tinha runas. o da Runas, que a Lígia Amaral Lima, que era minha amiga, falou para mim falou com o Nelson Liano, porque ele comentou com ela, você não conhece ninguém de numerologia? Ela falou, conheço o Johan. E aí ela me levou pessoalmente para lá para conhecer o Nelson Liano e tal. E eu mostrei que eu tinha uma apostila que eu usava nos meus cursos que eu dava de numerologia nessa época, eu já trabalhava com numerologia. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, né, com numerologia, e aí eu saí de lá já com o contrato assinado,
só sabendo que eu tinha que entregar até tal data o livro terminado, porque eles viram que assim, existia o livro, era só transformar aquela apostila num livro. Então foi Perfeito, perfeito. muito auspicioso, eu tenho muito boas referências. Não, o Nelson é um excelente editor e no trato pessoal comigo não tem a menor queixa. O chato foi a Luciana que falou que ele era um chato, mas eu nunca É tive essa culpa experiência. deles também, ninguém tem nada com isso, né? Exatamente, Eles exatamente. Não, o contato que eu entendem. tive com ele foi ótimo e eu peguei um selo com um catálogo maravilhoso que ele tinha criado, entendeu? Eu Uhum. cheguei lá, você já estava, né, na coleção Iniciação Eu e publiquei 4 livros lá. Eu publiquei um com ele, um com você, um com a Silvinha e outro com uma moça que eu lamentavelmente esqueci o nome dela, com quem eu trabalhei muito bem também, que entrou depois da Silvinha. essa última eu nem sei quem é. Eu não Mas lembro, mas eu trabalhei muito bem com todos os editores que passaram pela Nova Era. perfeito. E aí também eu fui relutar com essa história toda. A Luciana falou: olha, a gente vai entregar uma editora na sua mão, cara. Sabe? A gente não tem nada dessa área. Eu falei, mas eu não sei fazer livro. Ela falou, não precisa. Tem uma equipe aqui que sabe fazer o livro do ponto de vista de produção editorial. Você conhece esse mercado, você tem o faro desse mercado, do que está saindo, quais são as tendências, é isso que eu quero. Falei, então tá bom. Aí passei 4 anos lá, foi maravilhoso, foi um período muito legal mesmo. E o que te levou a sair? Liberdade total, liberdade total. Aí, quando eu estava já há 4 anos lá, eu recebi um convite irresistível do pessoal da LBV, que eles estavam criando uma editora e eles queriam desenvolver um catálogo. E aí disseram, ó, a gente queria que você viesse, você conhece muitos autores e tal, a gente queria que você trouxesse autores para cá. Aí foi muito legal do ponto de vista profissional, porque primeiro eu passava a semana em São Paulo, que a base deles é lá, né? E aí fui desenvolvendo um catálogo enorme para eles. E foi muito gratificante também, só que aí tinha essa história São Paulo e Rio, né? Quando eu precisei marcar um dentista, eu não sabia se eu marcava no Rio ou em São Paulo, eu achei que eu estava ficando esquizofrênico, tinha que resolver essa história. Aí fui conversar com o pessoal da editora e falei, ó, gente, esse negócio de morar na ponte aérea não está dando certo para mim, não. Eu continuo colaborando com vocês, mas sem essa coisa de estar aqui todo dia e tal. Saí também de forma super amigável. E aí voltei para o Rio e Mudar para retomei. São Paulo nem te passou pela cabeça. Passei um ano nesse esquema de eu Mas ia para mudar lá na para São segunda. Paulo em definitivo nem te passou pela cabeça. Não, não, mas sabe o que aconteceu? A mãe dos meus filhos, na época a gente ainda era casado, eu falei para ela, ó, aconteceu isso e tal, o que que a gente faz? Ela deu um argumento que eu achei genial. Ela falou, olha, se você fosse é, trabalhar em Fortaleza ou em Porto Alegre, um lugar assim muito distante aqui do Rio, a gente levava a família toda, mas São Paulo é aqui do lado, sabe? Trocar filho de escola, na cidade, que a garotada estava com 9, 10 anos de idade, né? Trocar filho de escola, mudar de casa e tudo mais, fica na ponte aérea. Eu falei, tá bom. Aí toda segunda-feira eu embarcava para São Paulo e na sexta-feira eu voltava. Ficava hospedado em hotel lá e só fazia trabalhar o dia inteiro, né? Aí depois de um ano, cansei e falei, não, assim não dá e tal. E tenho uma relação maravilhosa com eles até hoje também. E Ficou, você ficou um voltou para a casal vida de freelancer, tanto quanto como astrólogo quanto como músico. como músico, sim, sim. A minha cabeça sempre funcionou desse jeito. Sempre que eu recebi Tanto algum que você convite, vem vendo sua trajetória até agora, né? sim, sim, mesma coisa, E me continuamos, diga aí, para a continuamos. gente, então, chegando ao final da nossa entrevista, eu queria que você me dissesse sobre planos futuros. Você está com um livro aí com uma ótima venda, né? Que entrando no na segunda edição, e é astrologia para quem tem pressa. Você Isso. tem algum outro projeto editorial em mente? Tem um muito interessante, ó. Você vai ser um dos primeiros a saber disso. O outro dia, eu conversando com o pessoal lá da editora Valentina, que lançou essa coleção para quem tem pressa, eu estou planejando escrever o Encontros com Médios Notáveis 2, Ah, legal. que vai ter o subtítulo A Nova Geração. Porque todos que foram retratados no primeiro livro já estão do lado de lá. Já. Estariam com 90 e tantos anos hoje em dia e tal. E tem uma galera de 40, 50 anos aí também, de paranormais muito interessantes, que eu conheço. Eu convivo com esses caras até hoje, né? E então eu vou escrever o segundo volume. Aí eu comentei com o Rafael, que é o publisher lá da Valentina. Ele falou: olha,
quando tiver pronto, traz aqui que a gente publica. Falei, tá bom. Não sei quando é que eu vou acabar. Ele falou, não, quando tiver pronto, você traz e a gente publica. Eu falei, tá bom. Estou começando a escrever devagarinho, já tenho o elenco, digamos assim, já definido, falta definir um. Eu quero ver se consigo. Tem cinco já certos. O primeiro livro tem seis, né? Então eu quero ver se eu consigo um sexto, que é um cara com quem eu não tenho convívio direto, mas que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Wagner Borges. Não sei se você já ouviu falar. Não. É um cara que tem negócio de projeção da consciência, viagem astral, saída do corpo, esse tipo de coisa. E é um cara que nem a gente, entendeu? E, ó, não tem linguagem polada, ele chama de cara, entendeu? É um cara muito descontraído, viaja pelo mundo inteiro fazendo palestra, um palestrante super requisitado. Wagner Borges. Eu já conheci o trabalho dele de muitos anos. Ele foi, digamos, um continuador do trabalho do Valdo Vieira, nessa parte de Ah, o Valdo Vieira projetos. eu conheço, claro. O Valdo era amigo da minha mãe, era amigo nosso a vida inteira. Figura muito interessante. Deixou um instituto enorme lá em Foz do Iguaçu, né? Ah, então esse ele é um continuador do trabalho do Valdo Vieira. É um continuador. Ele tem uma assinatura nas coisas dele que eu gosto muito. É mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Hum. E Não, mas tudo que ele então, faz, eu ele já tenho assina. uma ideia do que se trata. O Valdo Vieira era um cara de muito destaque nos anos 80, 90, no meio Isso, ocultista. Eu lia muitas matérias e textos dele na Ano Zero, editada pelo isso. Pedro Camargo. Eu lembro muito que ele tinha textos muito interessantes. Não, ele era uma figura muito Já, interessante. já podemos contar com outro best-seller, né? Porque o primeiro foi best-sellerzaço, né? Saiu em todas as versões possíveis. Só não saiu capa dura, mas saiu versão grande, saiu versão pequenininha, né? O Encontro com Médios Notáveis. Eu lembro que ele saiu versão de bolso, versão... Hoje em dia a gente tem aquele original, que era 16 por 23, que eles pararam de reimprimir. Há 4 ou 5 anos atrás lançaram em versão Ainda está pocket o em mesmo. catálogo na Record, esse livro. Oi? Ainda está em catálogo na Está em Record. catálogo, tá lá em catálogo. E É na essa versão Record ou na pocket, best-seller? Porque eles têm uma coisa continua sendo do Grupo Editorial Record, mas tem uma diferença de selo editorial. Editora Best. o que acontece é que ó, o selo Nova Era acabou. Não, não, isso eu sei, claro. Eu estou falando que você. O Encontro com Médios Notáveis, estou perguntando, está no selo best-seller ou no selo Record? Olha, a edição original, em 16 por 23, estava no selo Nova Era mesmo. Não, eu sei, eu A- estou perguntando agora. Ele está publicado agora? Agora, a versão pocket, que é 10 por 15, saiu pelo selo Viva Livros, que é um selo que eles têm para livro de bolso. Ah, tá. Mas é do Grupo Editorial Record ainda. Sim, sim, ainda é. Está Ah, lá isso dentro. então, tá, beleza. Então, isso continua em catálogo e aí é bom porque vai ter a segunda edição, mas não vai ter, assim, vai ter um referencial, né, Sim, a do- ideia é essa. Inclusive com esse subtítulo que eu quero colocar. Vai ser Encontros com Médios Notáveis 2, com o subtítulo de A Nova Geração. Que eu te falei, esses paranormais que estão aí com 40, entre 40 e 50 anos, que estão em atividade, essa galera. O livro você conheceu lá em Campina Grande, não? O livro Barbosa? Eu conheci, acho que sim, Fazia pintura mediúnica. acho que sim, acho que sim, acho que E sim. são pessoas Bom, com quem eu tenho convívio aí. Tem um cara muito legal aqui em Sepetiba, aqui Zona Oeste, aqui do Rio. Faz um trabalho muito bacana também, sem nenhum vínculo com nenhuma tradição religiosa, entendeu? O cara, não, aqui a gente não é espírita, não é católico, não é nada disso. A gente aqui é aberto a todo mundo. bom, meu querido, queria te agradecer pela entrevista, pelo tempo. Eu que agradeço, Bom eu que falar agradeço. contigo, sempre um prazer. Com saudade de te ver pessoalmente, que a gente se via pessoalmente. Preciso conhecer esse paizinho maravilhoso que vocês estão morando aí, cara. Ah, é, precisa mesmo. Você nunca veio ao Uruguai, não? Quando eu era garoto, num cruzeiro com meus pais, nem só vi Montevidéu e pronto. Tá, precisa voltar, é um lugar incrível. Isso Vamos aí. combinar isso. Combinar. Então, um grande beijo e hasta luego. Obrigadíssimo pelo convite, querido. Faz o que tu queres dizer tudo da lei, amor sob vontade. Esse eu estava pensando desde ontem nessa frase do Crowley, que eu acho a coisa mais abrangente que eu conheço, cara. Valeu. Tchau. Tchau, querido.